Então, gente, eu sou o Gabriel e bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que o canal tá há bastante tempo sem postar nada e isso foi uma falha minha. Eu fiquei um pouco desmotivado de trazer novos conteúdos pro canal, mas hoje eu resolvi trazer um vídeo interessante, reagindo sobre o Afonso Padilha falando sobre o hábito de leitura. Eu já vi esse corte do podcast Vênus faz muito tempo, faz quase um ano que ele participou do podcast, e eu acabei pensando em reagir nele na semana que eu assisti. Só que eu acabei, não sei se vale a pena trazer para o canal. E agora, como o canal está bastante tempo sem atualização, eu acho que é um novo formato bacana para a gente trazer para cá e contribuir um pouco para movimentar o canal. Como é o primeiro react que eu estou fazendo, eu não sei fazer ainda muita coisa direito. Então eu vou gravar minha tela, vou gravar com o celular e vou depois sincronizar direitinho para tentar fazer funcionar. Mas eu não sei bem como fazer isso ainda. Então se der algum errinho aqui e ali, faz parte, tá? Então é isso. Enfim, vamos assistir o vídeo do Afonso Padilha, até dei play sem querer ali, falando sobre o hábito de leitura, tá? Que é bem interessante. Então vamos lá. Assim, como aumentar o hábito de leitura? Qual lendo. É o seu... Só lendo você aumenta o hábito de ler. Porque quando você... E pegando gosto e acertando coisas que você gosta de ler. Porque o que ele fala é bem interessante, que só lendo tu vai aumentar o hábito de ler. Tá muito certo isso. Realmente, para te gostar de ler, tu tem que ler com frequência. Não existe aquela coisa do nada vai cair uma maçã na cabeça do Newton e ele vai descobrir a lei da física da gravidade. Não. Para te construir o hábito literário, tu tem que ler com frequência. Eu nunca leio, mas do nada eu vou gostar. Não. Tu tem que se esforçar para iniciar e depois que tu começa, a tendência é que tu não pare mais. Às vezes tu pode parar, ter uma interrupção nesse ciclo, que é o meu caso, mas geralmente se tu conseguir se manter lendo minimamente, isso não vai acabar. Vai se perpetuar na tua vida e é bem interessante, tá? Tem gente que pega coisa ruim e leva aquilo como referência sobre leitura. Então leia isso, é chato. E tem gente que vai até o final, que fica meio num relacionamento abusivo com o livro. Que aquilo que você não tá... Isso que ele fala é outra coisa bem interessante, tá? Isso é interessante, assim, de tu pegar um livro de algum autor, não gostar do livro e ler até o fim. 2 pontos interessantes. E o outro ponto é achar que porque aquele livro é ruim, os outros também serão. É muito louco isso, mas o autor ele tem um ambiente literário, uma questão mental, uma evolução própria de escrita em cada livro que ele escreve. Meu cachorro tá latindo, desculpa, mas enfim, vai ficar um pouquinho de ruído disso atrás. Mas assim, não é porque o livro 1 do autor X não é tão bom que o livro 2 do autor X também não vai ser bom. Às vezes o livro 1 tem um estilo literário diferente e o 2 outro. O Dostoiévski, por exemplo, tem algumas fases literárias que passam pelas questões de vida dele, fase de prisão e tudo mais, que vão alterando o formato dele escrever. E isso vai fazer com que talvez livros da primeira fase não sejam tão legais quanto da segunda, ou ao contrário, para algum tipo de leitor. E é normal. E outra questão é começar e não gostar e querer ir até o fim porque comecei e tenho que terminar. Isso é desnecessário. Se tu começou e não gostou, não importa, não precisa continuar. Não é obrigatório ler um livro até o fim. Isso, inclusive, desestimula a continuar lendo. Começar a não gostar e ir até o fim te desestimula a começar o próximo livro porque o anterior já não foi uma experiência muito boa. Beleza? Gostando, mas mesmo assim você fica com aquele sentimento de não, uma hora vai ficar bom. É igual um relacionamento abusivo. E não vai ficar bom. E aí termina o livro, você fica meio com bode de pegar outros livros. Vocês concordam que nas escolas os livros obrigatórios de leitura deveriam ser outro tipo de livro, não esses que são para vestibular? Devia ser incentivado a leitura. Eu lembro, é que eu comecei a ler, eu não sou exemplo para isso. Quer dizer, eu sou no sentido que os livros eram muito chatos para mim, para aquela época, e aí eu não peguei gosto pela leitura, assim, eu comecei a ler depois de velho. Mas eu lembro que teve uma época que tinha a coleção Vagalume, e esses livros são muito mais interessantes para os moleques ler, para crianças, para adolescentes ler. Tinha o Escaravelho do Diabo, tinha muito. E era muito legal, porque boas descrições, diálogos fluidos pra caralho. Um que eu gostei muito de ler no colégio foi Capitães da Areia. Isso que ele fala, e a Yasmin também questiona sobre os livros escolares serem um pouquinho densos, assim, chatos de ler. Tem um pouco de fundamento e não tem também, né?
porque a literatura é variada, então nem sempre os livros escolares vão ser chatos, como nem sempre eles vão ser legais. Uma coisa que ele fala ali que é bem interessante sobre diálogo fluido. E eu acho que eu até trouxe num vídeo algum tempo atrás, falando sobre a Agatha Christie ter romances mais comerciais, ela ter achado uma fórmula do sucesso e saber a maneira correta de como construir os personagens para fazer com que as pessoas continuem lendo os livros dela. Mas, honestamente, o diálogo e a narrativa da Agatha Christie é bem fluido. E isso faz com que tu consiga ler de uma maneira muito mais constante. Então, um livro interessante para te iniciar o teu hábito literário, começar a tracionar ele, tornar isso mais recorrente, é ler livros que têm diálogos e estruturas mais fluidas. Sejam eles livros da Agatha Christie, livros do Arthur Conan Doyle, mas que são livros que puxam para narrativas mais simples e te estimulam a ler de maneira mais rápida. Um livro da Agatha Christie tu não vai demorar mais do que 3 a 5 dias lendo se tu ler frequentemente, porque ele é muito fluido. E do Arthur Conan Doyle é a mesma coisa. Então, para te iniciar o teu hábito literário, o hábito de ler, é interessante tu começar com livros que sejam mais fluidos mesmo. Ele tá certo nesse ponto. Eu acho que isso é bem relevante mesmo. Esse é excelente para leitura de adolescente, porque tem identificação e tem uma história que é brasileira e é assim, Freud, assim. E tem o filme também, se as pessoas não quiserem ler. Então, Capitães da Areia foi um que eu gostei muito. Memórias Póstumas de Brás Cubas eu também gostei. Mas esse é mais difícil de ler. É um pouquinho mais difícil. A leitura é mais difícil, né? Mas a história é aquilo que você lê, cativante, você lê 2 assim. páginas e você fala, mano, eu li 2 páginas, eu não tenho ideia do que tá acontecendo. Parece que você desligou enquanto você tava lendo e você... O que acabou de acontecer? É aquilo que você fica lendo e voltando. Ou tem uma coisa que acontece quando você tá lendo, não sei se acontece com vocês, você tá lendo e aí você lê, aí do nada você tá lendo a mesma frase. Você lê a mesma linha, falei, nossa, mas parece que eu já vi isso. Peraí, deixa eu voltar aqui. É o déjà vu da leitura. Você fala, mas eu já vi isso. Mas claro que você já viu. Isso aí que ele fala é bem interessante também, de ler e ter que voltar na página anterior. É bem normal, porque tem livros que têm uma densidade maior e a gente não consegue captar tudo que aquela página nos passou na primeira leitura. Para algumas pessoas isso é bem desestimulante. Eu honestamente não gosto de ter que retornar, mas às vezes é preciso retornar para compreender melhor o que foi dito. Porque não adianta a gente só passar a página e dizer li o livro, mas entender o que do livro. Então, para entender melhor, às vezes a gente tem que retornar uma página ou 2, enfim, ou um diálogo para conseguir construir melhor a narrativa. E isso faz parte, sabe? Um detalhe bem importante do vídeo mais visto aqui do canal, que é o George Orwell, né, A Flor da Inglaterra, é um livro que durante todo o livro eu fui marcando ele, fazendo anotações e colocando as páginas de cada anotação do que eu tinha compreendido, e depois eu construí o encaixe do que aquele livro representou para mim. Por isso que eu acho que aquele vídeo foi bem construído, porque eu realmente utilizei uma base bem referente, assim. Isso aqui foi dito na página tal e significou tal coisa no contexto X da história. E isso é bem interessante. Tem livros que vão nos estimular o retorno à página anterior constantemente. Eu já li Foucault, é uma leitura bem densa, e era muito constante esse retorno à página anterior, era muito assim, tu lia e voltava, porque são livros que realmente não vão te deixar ler eles de forma tão simples, né? Não são diálogos tão fluidos. Isso é bem interessante, inclusive, da Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, livros de suspense em geral. São livros que tu não tem tanta importância tu perder um pouco do diálogo da página anterior. Tu ler e não entender tanto o diálogo da página anterior. Mas tu não tá lendo direito aí. Tudo bem. No entanto, o livro é tão fluido que aquela perdinha de 1 a 2 páginas não vai te gerar uma prejudicação, não sei nem se essa palavra existe, tão grande por ter perdido um pouco aquele diálogo, sabe? Agora, livros mais densos, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, como ele mesmo e Yasmin falaram, se tu perde o diálogo anterior, a história acaba perdendo um pouco do sentido. Então é interessante que a gente sempre tenha uma constância e entenda o que você está passando em cada fase da leitura. O que acontece comigo é eu tô lendo umas 3 linhas, eu percebo que eu não tava prestando atenção a 3 linhas, porque a 3 linhas eu estou pensando no convidado do Vênus de quinta-feira. Isso acontece então, aqui, muito. Tipo, isso acontece muito. não sei o que, porque eu tava lá, aí eu... Você tá no final da página. Eu tava pensando... E você não entendeu nada, né? Você não sabe nada. Isso acontece com música e com filme comigo também, e com livro. Com filme não acontece muito, mas com livro acontece muito, assim, de eu me perder num pensamento, começar a pensar em outra coisa, eu já, não, volta pra prestar atenção, não faz sentido você tá lendo aquilo ali. E eu tô lendo pra dormir agora.
O que me faz dormir... Eu não consigo dormir mais sem ler. Tem gente que não dorme do bagulho. Não consigo dormir se não tiver a TV ligada. Minha mãe é assim. Não consegue dormir. Se a TV não tiver ligada, não consigo dormir. E se desligar, ela vai fazer... acordar, eu tava vendo. Não, consegue. Lógico que consegue. É só véia mesmo. E aí, aliás, um beijo pra minha mãe. Eu agora tô com leitura, mano. Eu começo a ler e aí durmo. Que é ótimo. Não lembro nada do outro dia que eu tava lendo. Interessante aquele recomendado no final ali, da Márcia Imperator, meu Deus do céu. Mas tudo bem, faz parte. É o sistema do YouTube mesmo. Enfim, fiz o react do vídeo do Afonso Padilha falando sobre leitura. Eu acho bem interessante isso, porque o Afonso é um comediante, e os comediantes têm um perfil, né, que a gente vê de fora mais desleixado. Mas o Afonso, ele é bem leitor mesmo, ele lê bastante, eu acho isso muito legal, que ele estimula muito isso nos podcasts que ele vai, ele sempre valoriza muito esse hábito, e é uma coisa bem interessante, né? Inclusive, me desculpo aqui com um canal de leitura que o autor do canal não lê, é uma pena, né? Infelizmente, nos últimos tempos, eu não tenho lido tanto, tenho focado em ordem, muito em fazer academia e tocar piano, tenho falhado com a leitura. Eu sei que é uma falha minha, eu quero retornar a ter o hábito literário e trazer vídeos sobre livros, assim como trouxe da Flor da Inglaterra, Agatha Christie, Jules Verne, enfim, porque eu acho que isso é a alma desse canal. No entanto, tem sido um pouco difícil. Mas eu sei que é uma falha minha e eu devo me retratar com vocês. De qualquer maneira, eu espero que vocês tenham gostado desse novo modelo de vídeo. Espero que tenha sido divertido e que eu não me mate para editar, porque parece mais complicado do que o meu padrão. Já me desculpo também por esse vídeo não estar em 4K, porque não tem necessidade, afinal a grande parte do vídeo vai ser o Afonso falando e a tela do meu computador só é gravada a 1080, então não tem por que eu colocar em 4K a minha câmera, sendo que ela vai ficar no cantinho, não tem tanta necessidade, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por quem continua acompanhando o canal. E é isso, tá? Um beijo, um abraço e até mais.